Então voltamos para o nosso programa sobre o tema: alguma doença já desestabilizou a sua família? A nossa já, né? Já desestabilizou, mas graças a Deus, com a força da oração, com muita fé, Deus foi tocando e foi estabilizando de novo. Sim, então participe com a gente, mandem suas mensagens, pode ser por WhatsApp, mande a foto da sua família pelo 19997169915. Se você tiver algum depoimento, alguma pergunta, que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui, né? Exatamente, manda perguntas, nós queremos falar daquilo que toca no seu coração, daquilo que está te angustiando, daquele problema que você tem. Então, olha, esse programa, vocês estão aqui em casa e abriram a porta da sua casa para nós entrarmos aí. Então, precisamos muito dessa sua participação. Isso, e no primeiro bloco, a gente falou, né, de uma doença séria, que é o câncer de mama, desestabiliza, sim, uma família. Mas, às vezes, uma doença pequena também pode desestabilizar a nossa família. Aconteceu conosco uma coisa que a gente quer partilhar com vocês, foi uma coisa pequena, porém, que num primeiro momento, a gente tem um planejamento, a gente se planeja e depois vem uma coisa não planejada. E muitas vezes, no primeiro momento, a gente não aceita. Nossa, como assim? Estava tudo planejado, né? Estava tudo certinho, tudo organizado. Isso agora. Então, vou contar um pouquinho do que aconteceu conosco. Vamos lá. Nós tivemos nossa 10ª filha, então estava tudo organizado para ela nascer. Faltava um mês para ela nascer. Eu estava com algumas crianças em casa com catapora, então no meu planejamento eu pensei, dá tempo das crianças se curarem e esse bebê vai nascer daí um mês, então tá tudo certo, tudo no esquema, mas não foi bem assim que aconteceu. No dia que eu pensei isso, a minha bolsa rompeu e esse nenê adiantou um mês, nasceu prematuro, 2 quilos, e eu me vi com um bebê de 2 quilos prematuro e 3 crianças em casa com catapora. E aí? Então foi uma desestabilizada que nos deu. Então uns falavam, não, você não pode ir para casa com esse bebê, porque se esse bebê pegar, ele vai morrer. E como fica a cabeça de uma mãe e de um pai nesse assunto? Claro que era uma doença pequena, mas era uma catapora em que, inclusive, a gente tinha um de 2 anos que estava com catapora. Como nós íamos dar atenção para esse doente e também para esse bebê prematuro? Então foi uma luta, né? Exatamente. Alguma coisa semelhante já aconteceu com você? Manda uma mensagem, participem aqui com a gente. Mas pegando isso que a Andréia falava, né, assim, então dá a ideia que a gente tinha uma programação e essa programação não aconteceu. Então o que nós fazemos? Então não podemos nos programar, a gente vai simplesmente deixar a nossa vida ir levando? Não é bem assim. É claro que a nossa vida precisa ter uma ordem. É bom nós sonharmos, é bom nos programarmos, é bom nós sabermos o que nós vamos fazer a cada dia, até porque se nós estamos aqui, né, o que nós estamos fazendo aqui, perguntávamos no nosso programa anterior, né, cada um de nós tem uma missão. Nós temos uma missão a desempenhar, Deus nos chamou para algo. E o desempenho dessa missão que Deus nos confiou, exige uma ordem. Como eu sou chamado a servir a cada momento da nossa vida. Desde que eu acordo numa segunda de manhã até ao nosso domingo, toda uma semana, todos os dias, entra nesse contexto dessa missão, dessa vocação que nós temos. Então, já que somos pessoas chamadas a servir a Deus, a servir ao Senhor, precisamos de uma programação. Hoje que eu acordo, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou fazer isso, vamos nos dedicar a esse trabalho, vamos cuidar dos filhos, vamos achar um tempo para estar com a nossa esposa. E isso precisa de estar organizado na nossa vida. Então precisamos sim nos programar, o tempo que nós vamos dedicar ao trabalho, programar o tempo que nós vamos dedicar à nossa família, à nossa esposa, aos amigos, vamos nos doar aos demais. E não só fazer uma programação, mas depois também nos esforçarmos para que aquilo que nós programamos aconteça, ou seja, temos uma missão a desempenhar e isso depende muito de nós.
Mas na hora que a gente fala isso, né, então nós temos uma vocação, Deus nos chama para algo e Ele conta com a nossa inteligência, conta com o nosso esforço, Ele nos dá essa inteligência, nos dá também, estimula nessa nossa vontade para que a gente nos programe e para que a gente esforce para fazer aquilo que havíamos programado. Mas aí, quando a gente está com essa nossa vida toda organizada, com esse propósito bom de queremos servir, estamos fazendo isso para servir a Deus, aí vem os imprevistos. E às vezes temos imprevistos pequenos, porque programamos de fazer algo e o tempo não está bom. Às vezes vem imprevistos um pouco maiores e às vezes vem uma doença grave, vem um parente que perdemos, um ser querido que Deus chama para junto de si. E o que nós fazemos com essa programação? O que nós fazemos diante disso? Vamos nos revoltar? Vamos perder a paz? Como que nós fazemos? Primeiramente, a gente tem que ter essa programação, mas também aceitar que Deus tem uma programação para nós, né? Num primeiro momento, é normal essa revolta, esse desestabelecimento, que a gente se desestabiliza, é normal. Nós somos seres humanos, mas quando nós aceitamos que existe uma programação diferente da nossa, sabe por quê? Porque a gente, às vezes, acha que a nossa programação é muito melhor que a de Deus, né? E a gente acha assim, que, nossa, mas como isso foi acontecer comigo? Eu estava no emprego novo, e essa doença, e sei lá, eu ia mudar de cidade, e veio mais essa agora, eu vou ter que suportar mais essa. Então, quando a gente aceita essa mudança de plano que Deus tem pra gente, eu acho que é meio caminho andado, sabe, né? Quando você falar disso, sabe uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que talvez nos encha de ânimo? Imagina Maria e José. Maria e José estavam lá em Nazaré, provavelmente a gravidez dela já estava avançada, a gente imagina uma mãe muito carinhosa preparando um enxoval, preparando aquilo com muito carinho para o primeiro filho que vai nascer, provavelmente o São José já tinha feito um bercinho ali para aquela criança, e aí chega um imperador e fala, não, olha, cada um tem que ir lá para a sua cidade que vai ter um censo, vai ter um recenseamento. Na época o IBGE não passava na casa como passa hoje em dia. O IBGE da época mandava cada um ir para a cidade que nasceu para ser recenseado. E que a gente gosta até de imaginar o que São José e que Nossa Senhora falava. A gente não vê nenhuma palavra de reclamação. Puxa vida, né? Só que faltava essa agora, né? Esse imperador vem com mais essa, agora que está pronto aqui. E muito menos, algo absolutamente impensável, revoltar com Deus. Senhor, o Senhor falou que é seu filho que vai nascer aqui, e agora não dá para livrar a gente dessa, né? Tem que fazer uma viagem por lugares difíceis, são vários dias para chegar até lá. Nada, né? O que São José e Maria fazem diante daquela situação? Uma aceitação serena, cheia de paz, cheia de confiança de que os planos de Deus são muito melhores do que o nosso. E aí o que acontece? Empreendem aquela viagem e o menino nasce em Belém. Mas não foi só isso, não foi só o decreto de César que mandou. Chega lá, né, imagina, numa porta, bate, não tem lugar. Vai para a hospedaria, não tem lugar. Bate numa outra, eu gosto até de imaginar Nossa Senhora ali sentada no burrinho, e São José vai lá e volta voltando até Nossa Senhora com aquele ar desanimado, e por fim se rendem nascer num estábulo no meio de animais, porque era um plano de Deus de transmitir essa lição de amor, essa lição de humildade. Eu penso que esse exemplo de São José e de Nossa Senhora é o que deve ser mais marcante no momento em que algo nos contraria fortemente, algo que contraria os planos que tínhamos. Os nossos planos agora é uma doença, é cuidar desse doente, é aceitar essa doença, e vendo no doente a pessoa de Cristo mesmo, né?
Acho que a gente tem umas perguntas aqui, vamos ver. Olha lá, as perguntas estão chegando, Nossa, então... boa noite, sou Anaína de Campinas. Já tivemos sim uma doença na família. Nosso filho Arthur, de 11 anos, descobriu uma doença que para os médicos era quase impossível a cura e em uma cirurgia todos diziam que poderíamos perdê-lo. Mas tudo isso nos fortaleceu na fé, nos unimos mais e hoje temos a plena certeza, nada para Deus é impossível e que Ele provê em nossas vidas quando confiamos. 28 de novembro de 2020 faz 2 anos que ele fez a cirurgia e está bem. Para a honra e glória de Deus e Maria que protege a todo momento. Olha, é isso mesmo, né? Quando a gente vê principalmente um filho doente, né? A gente busca forças da onde não tem. A gente sai um pouco do nosso egoísmo para se doar àquela pessoa. Pode ser um filho, pode ser um parente. E o Fábio dizia de fazer esse planejamento, que ele é importante, mas esse planejamento também é importante para nós ajudarmos o doente. Então, porque a gente tem boa vontade, a gente quer ajudar, mas às vezes fica só na nossa mente. Então vamos planejar a ajuda para esse doente, né? Senta ali, escreve o que eu posso fazer para essa vizinha que está doente, por essa família, não sei, coisas práticas, né? Um bolo, pensar como podemos ajudar, sair desse egoísmo que paira sobre nós e ajudar as pessoas. A gente vai se complicar? Ou se vai, né? A gente vai se complicar muito, mas eu acho que pensar um pouquinho, e se fosse nós? Como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem, fizéssemos para nós? Exatamente. E também lembrar, às vezes nós homens somos uma tendência de ser um pouco insensível. Nós somos bons resolvedores de problemas, né? Então a gente traga um problema, a gente já procura sempre uma solução para aquele problema. Mas às vezes também uma mulher, quando o doente é a mulher, estamos falando aqui do câncer de mama muito especialmente, às vezes a mulher não quer só que ficamos resolvendo problemas, muitas vezes ela quer uma presença, ela quer só um estar do lado e também nos momentos difíceis, como nós nos esforçamos para falar coisas leves, falar coisas agradáveis. Às vezes tem gente que vai visitar um doente, que vai passar, falando de tanta coisa ruim, do ar tão pessimista que parece que coloca um peso nas costas do doente, pior do que a doença. Olha, uma pessoa de fé, uma pessoa de esperança leva coisas boas, falamos de coisas leves, nós cuidamos de estimular aquelas pessoas para que elas estejam bem. Sim, e eu dizia que a gente se complica e é natural que a gente se complica. No primeiro quadro, eu dizia dessa amiga nossa, né, que mora na Holanda e veio da Holanda para o Brasil para acompanhar a mãe de 82 anos, a dona Augusta, numa cirurgia de câncer de mama. E deixou os filhos lá, brasileiros, adolescentes, está com o pai. E como está a cabeça dessa mãe? A mil, porque está com os seus lá, muito longe com o pai, está com a cabeça aqui na mãe, então é uma complicação? É óbvio que é uma complicação, mas disso a gente pode dar exemplos para todas as pessoas e principalmente para os filhos. Esse é um capítulo à parte desse tema que nós estamos falando, né? Como que a maneira como que nós encaramos essa doença também pode ser oportunidade de educar os nossos filhos, de como nós temos um olhar para o sofrimento, esse olhar para o outro, chamar o filho a participar, os nossos filhos a participar desse momento é algo muito importante que pode criar um sentido de misericórdia, um sentido de compaixão, de pensar no outro, do valor do sofrimento. Então, se Deus permite que nós passamos por isso também pode ser oportunidades muito interessantes na educação dos nossos filhos. Com certeza, o exemplo é muito claro. E às vezes as próprias crianças arrumam soluções, entre aspas, que podem nos ajudar. Porque às vezes nós estamos com a cabeça pesada, pensando nos problemas,
como resolver aquilo, como ajudar, e eles são tão simples. E uma proposta que eles nos fazem, às vezes ajuda muito, né? Porque eles têm um coração muito puro e então, isso que o Fábio dizia, aproveitar essas oportunidades, deixar as crianças falarem. Às vezes a gente está nervosa, ai não, fica quieto menino, agora não, eu estou pensando. Então, essas coisas ajudam a gente. E a gente tem um vídeo para vocês, no Vem Com a Gente, que aconteceu na nossa família, um exemplo muito pequenininho, mas que é gostoso de se ver, né? Muito gostoso de compartilhar. Olha, vamos ouvir agora. Vem com a gente. Agora a gente entra na nossa casa muito especialmente para compartilhar esse momento muito íntimo, muito especial com vocês. Olha, hoje no quadro Vem Com a Gente, nós trouxemos o Vicente para falar qual foi a ideia dele para a gente estar mais próximo das avós nesse tempo de isolamento. Fala aí, Vicente, pra gente. Bom, um dia a gente estava rezando o terço todo dia à noite. Aí um dia eu tive uma ideia. Então a gente convida nossas vós para rezar o terço com a gente? Aí eu falei, mãe, pai, por que a gente não convida as vós? Eles falaram, Vicente, boa ideia. Aí eu ficava perguntando todo dia assim, pai, mãe, que dia que a gente vai rezar o terço? 9 horas. Eu pegava o celular e já ligava para elas. Isso aí, isso é a dica do Vicente, a ideia que ele teve para aproximar a família de uma dificuldade que as mães, os pais estavam passando nesse isolamento. Rezar o terço por WhatsApp, essa é a dica do Vicente. Olha, foi essa sacada dele foi muito interessante, né? Então colocava lá, apesar que ele depois eu vou confessar também que ele começava o terço, depois ele escapava, tá? Mas o Vicente já chegava no meio da sala, armava o celular ali, bota o WhatsApp, chama uma avó, chama outra, começa o terço e aí vira aquela festa em família, porque ao mesmo tempo que está rezando o terço, os pequenos param na frente do celular, começam a fazer algumas gracinhas e o que a avó faz com o neto fazendo gracinha? Simplesmente começa a dar risada que o neto está ali. Mas quando a gente pensa nisso tudo, eu falo, nossa, uma vez até alguém me falava, o tema era assim, falou, eu tenho uma dificuldade de rezar o terço porque às vezes eu me distraio. Eu me distraio. E um grande amigo, ele deu um conselho muito legal sobre isso, que ele falou, olha, para mim, o terço é como se fosse uma serenata para Nossa Senhora. Então, quando às vezes você está lá fazendo uma serenata, né? Às vezes você até se distrai um pouco na música, mas não importa, né? Quem está recebendo aquela serenata, aquele gesto é maravilhoso. Então, quando estamos rezando o terço, a gente se esforça para rezar bem, para prestar atenção no que nós estamos falando, para meditar os mistérios, mas mesmo que a gente se distraia um pouco, aquilo não deixa de ser uma serenata para Nossa Senhora. E quando nós estamos falando de doença, gente, a oração, o poder da oração, que também levar fé para o doente. Claro, às vezes a gente tem que saber, de repente, se a pessoa tem fé ou se não tem, temos que ter delicadeza para falar nesse momento, mas por que não propor a oração? Porque quando nos toca a dor, é um momento para recorrer a Deus, um momento para rezar unido por isso, né? Então vamos ver, a gente tem mais uma perguntinha, um depoimento. Vou passar o meu momento que não estava programado. Meus filhos casaram e meu marido teve câncer e faleceu. Resolvi mudar para um apartamento. Depois de 2 anos, veio o diagnóstico de minha filha, câncer de mama. Como ela tem uma criança, o melhor era vir morar comigo para poder ajudá-la neste momento difícil. Eu acreditava que tinha muita fé, mas nesse momento eu até tinha dúvida da minha fé. Conversei com um padre sobre a minha fé. A minha dor era maior que a minha fé. Quando eu começava a rezar por ela, me perdia no pensamento. O padre falou, peça para as pessoas que amam vocês e que tenham fé e rezem por vocês. Nossa, é bem isso mesmo, né? Que quando a gente acredita numa coisa, a gente fala, mas quando acontece conosco, paramos e pensamos, será que eu tenho mesmo? Será que eu acredito? Será que é isso que importa na minha vida? E é uma dor que essa mãe passou, eu me ponho no lugar como mãe, e vejo que, assim, é muito difícil mesmo. Mas como nós estamos falando de família, né? Então, lembra que nós estávamos pedindo para vocês, mandem foto para nós da sua família,
Por que a gente pede para vocês mandarem foto da sua família? Porque nós aqui nesse nosso programa, nós estamos fazendo uma rede de famílias. Uma rede não, uma árvore de famílias, ou seja, nós estamos todos juntos aqui e vocês agora entram muito especialmente na nossa casa. Olha, nós temos aqui a família Lopes, a família Albiero de Valinhos, a família Rossi de Campinas, nós temos a família Santos, a família Bossolani, que não falou de onde é, mas eu sei de onde é. Sabe de onde vocês são? De Tabapuã. Está aqui a Rose, que cuida, lembra que eu falei da minha mãe, com muito carinho, que a minha mãe passou por isso? A Rose, essa pessoa maravilhosa que cuida da minha mãe, da Adelina. Rose, eu rezei por você. Você lembra que na missa hoje nós rezamos aqui pela minha mãe também. Fala para ela isso muito especialmente, tá? E estamos nós aqui também, a família Toledo de Campinas, com nossos filhos e os nossos netos. Manda foto, gente. Nós queremos fazer isso aqui, essa árvore, nós estarmos todos juntos aqui, por isso é muito importante que vocês participem disso conosco. Sim, e você viu que tem um erro nessa foto, Fábio? Ah, sim? Sim, falta um filho. É, eu sei. Essa nossa. Aliás, eu vi quando você mandou. Mandei a foto errada. Faltou o João Lucas ali. Né, não valeu um Photoshop ali, mas depois a gente vai colocar um especial do João Lucas ali. Não é fácil juntar a família toda e a gente costuma fazer essa junção da família, essa junção no Natal. E justamente nesse Natal ele não estava, então faltou ele. Então, mas nós vamos pedir uma bênção agora para o Padre, para essas famílias, para a nossa família, com vocês agora. Senhor Jesus, diante de tantas doenças, dores e sofrimentos que tentam tirar a alegria e a esperança das nossas famílias, nós queremos te pedir humildemente, olhai para cada uma das famílias que passam por dificuldades com o teu olhar de bondade, de compaixão, trazendo paciência nos momentos de dores, para suportarem as dificuldades juntos. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor pode abençoar e pode devolver a alegria e a paz aos corações. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que a tua bênção recaia sobre todas as famílias e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, a gente sabe que hoje é um dia muito especial, que eu confesso a vocês que nos toca muito no coração, que hoje está fazendo 2 anos que o Senhor chamou um grande amigo para o céu, que eu tenho certeza que está com ele, o Toninho Moraes, exatamente 2 anos atrás, ele partiu, ele é também pai de 11 filhos, uma pessoa que muito nos inspirou, mas com certeza está conosco no céu hoje. Isso, nós temos uma frase que a gente quer deixar para vocês refletirem um pouquinho nesse pensamento de hoje. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. É uma frase de São José Maria Escrivá. A gente escolheu essa frase para terminar com vocês, porque uma grande dificuldade são os nossos pensamentos diante de uma doença, ou seja, a imaginação é a louca da casa. Se diante de uma doença, que primeiro a gente aceita e depois nós nos mantemos fazendo aquilo que devíamos fazer, pondo o coração naquilo que devíamos fazer, é a melhor maneira de encarar a nossa doença, não deixar que os nossos pensamentos nos afundem. E com isso a gente está terminando o programa e convida vocês para a próxima quarta-feira, que a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão, então não percam. Fiquem com a gente.